Rapaz, eu vim, o Naldo cristão, o Naldo pastor, ele veio de um suicídio, né, cara? O meu irmão, ele, mais velho do que eu, alguns anos, ele se enforcou em 2008, se eu não me engano, 2008. E ali começou, eu entrei naquele processo de depressão, né? Bebi ainda nessa época. E eu comecei, toda vez que eu bebia, cara, eu entrava num mundinho que não era legal, né? Chorava o tempo todo e eu não aceitava muito isso. E a minha esposa, a minha cunhada, ela se converteu, minha filha bebezinha mesmo, muito pequenininha. A minha esposa, ela se converteu, né, numa Assembleia de Deus, tá, gente? Que as pessoas acham que a gente não gosta da Assembleia, né? Mas eu tenho raiz assembleiana, dentro de uma Assembleia de Deus, lá em Santa Cruz, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí minha esposa iniciou, comecei a caminhar e até a minha conversão, a minha aceitação foi uma coisa meio surreal, cara, porque eu me lembro do culto, o pastor ministrou uma palavra e eu gostei da palavra, né? Aquela palavra eu encontro o que eu estava vivendo naquele momento, né? Aí ele fez o apelo, eu não fui, todo mundo esperando que eu fosse, as igrejas esvaziou, fiquei sozinho dentro da igreja. E quando saiu todo mundo, eu fui lá e falei, cara, me apresenta esse cara aí, irmão, esse Jesus aí que tu tá falando aí, quero ver esse cara aí. E ali eu entreguei minha vida. De lá pra cá, você teve muita dificuldade? No processo da caminhada não, Dioguinho. Por causa de quê? Porque eu acredito muito que a conversão é algo consciente, irmão. Eu preciso entender o que é se converter. Muita gente se converte na emoção, né? Naquele ritual, tá todo mundo indo lá na frente, eu vou também. Não, eu me converti conscientemente do que eu queria para a minha vida. Eu não queria mais aquela vida que eu tinha. Ele, cara, se esse cara aí, se Jesus está falando, tem uma nova vida para mim, é essa vida que eu quero. Ali eu deixei minha vida para trás e caminhei. A dificuldade que eu tive foi largar algumas coisas, algumas práticas que eu tinha dentro de mim, como pornografia, masturbação, né? Bebida eu larguei primeiro antes de me converter. E esse processo de libertação, ela foi, né, até hoje, como eu sempre estou falando aqui no podcast, quando eu falo no podcast lá, é que tem coisas que a gente vai carregar até a volta de Jesus, irmão. Tem coisas que eu sou liberto. Meu irmão, tenta fazer a primeira vez para tu ver. Não tem jeito, cara. Se eu tiver qualquer toque, meu irmão, dentro daquela coisa que eu sou dependente, eu caio. É por isso que o apóstolo Paulo escreve lá, dizendo que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Ele está dizendo o seguinte, meu irmão, nós temos a propensão de cair. Então, se cuide para que não caia. Vigia. Que a gente inicia o seguinte pensamento, a gente tem que orar. Não, a gente tem que vigiar. A orientação de Jesus foi vigia e depois ora. Não, mas eu prefiro orar. Então, todo mundo que quer levar a vida de oração carregando o pecado, um dia cai, irmão. A gente tem que vigiar. E aí, a caminhada foi. Mas uma coisa que, dentro dessa pergunta tua aí, que me atraiu foi a palavra, irmão. Eu sou apaixonada por ela. Sou apaixonado. E logo nos primeiros meses eu me matriculei em seminário, fui buscar uma ministração que eu nunca me esqueço, foi o cara falando da multiplicação dos pães. E ele desceu do altar, aquilo mexeu com a minha estrutura. Quase 20 anos isso, irmão. Ele desceu do altar e falou, cara, você tem pão para alimentar a multidão? E eu não estou falando de pão. Aí eu fui buscar, irmão. Seminários, palestras, tudo que tinha envolvido com coisa de palavra, eu estava enfiado, cara. Eu não cheguei hoje, depois de quase 20 anos, aonde eu estou, não foi à toa não, cara. Eu busquei conhecimento bíblico. Mas vocês sabem? Não, a gente nunca vai saber tudo. Mas a base que eu tenho hoje, né, é uma base que me livra de ser influenciado pelas falsas doutrinas, irmão. Então, hoje eu olho para o Naldo e todo o processo que eu passei, e continuo passando, né, cara? Porque nós somos seres em construção. Nós não somos... você vê que o Paulo, ele dá a seguinte orientação de que aquele que é fiel, que começou a boa obra, ele vai terminar, ele está concluindo, ele é fiel para concluir a boa obra que ele iniciou em cada um de nós. Então, eu estou em obra, cara. Todos nós estamos em obra. Não existe ninguém dentro do Evangelho que já chegou à sua autossuficiência. Não tem como. O Evangelho é crescimento, é renúncia todo dia, é crescimento. Então, a gente nunca está pronto.
Né? Pega isso aí, você de casa. Se você acha que você já está pronto, está enganado. Tá? A gente ainda não está pronto, mas a gente está sendo preparado para aquilo que Cristo quer que a gente seja ou aquilo que Cristo quer que a gente faça. Esse aí é o meu principal ponto de partida, irmão.